Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de engenharia SMR com matemática. Dessa vez um pouquinho diferente, não é bem matemática, é mais a parte da física, mas a física seria basicamente uma matemática aplicada ao dia a dia, então acredito que seja bom também. Vou trazer um método aqui que dá para resolver exercícios de matemática e também dá para resolver exercícios de física. Talvez vocês vão usar esse método mais em física, mas vamos lá. Acredito que vai ser bem útil para vocês. Então, gente, assim, às vezes eu sei que matemática e física é muito difícil, as pessoas têm bastante dificuldade, e as pessoas às vezes têm essa pergunta assim: como é que eu faço para resolver um exercício de matemática, ou como é que eu faço para resolver um exercício de física? Assim, não existe uma receita, mas as dicas que eu posso dar pra vocês é duas dicas, assim. Primeiro, praticando. Se você tem muita dificuldade, você tem que praticar mais que os outros. Você tem que dedicar, você tem um assunto lá, você tem dificuldade, você tenta fazer um exercício por dia. Se você conseguir, você faz 2, 3, 4, você faz quantos exercícios você conseguir. Mas o interessante é que você faça uma grande quantidade de exercícios até você fixar o conteúdo. E para resolver o exercício, a dica que eu dou é o seguinte: geralmente a pessoa tem essa dificuldade assim, de bater o olho no exercício e fala assim: meu Deus, como é que eu começo? E a dica que eu dou, e é essencial, vai abrir os olhos de vocês, é o seguinte: anote todos os dados que o problema te passa. Anota todos os dados que o problema te passa. Vou te mostrar como é que é na prática. É o seguinte, eu peguei de um site aqui um exemplo. Eu não vou escrever o exemplo aqui, eu acredito que eu vou botar na descrição do link ali pra vocês verem, mas é o seguinte, é uma questão de velocidade média. Ó, uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo, durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Aí o exercício traz algumas alternativas. Provavelmente uma questão de prova sobre velocidade média. Então é o seguinte: a primeira coisa que você faz, você lê todo o enunciado. Aí você faz uma segunda leitura coletando os dados. Então assim, uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Essa primeira parte da questão é balela, digamos assim. Para essa matéria que tu precisa resolver o exercício é balela. Tipo assim, essa informação para ti não é válida. Se você quiser, você até risca essa informação, que ela só vai te atrapalhar. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Essa é a primeira informação valiosa para resolver sua questão. Então, independente de tudo, a primeira coisa que você faz já é anotar essa informação. Você anota lá: velocidade média de 10 metros por segundo. Lembrando que velocidade sempre traz uma unidade de comprimento e tempo, no caso, 10 metros a cada 1 segundo. Daí, continuando, durante o período de uma semana. E aqui está a segunda informação. Você tem aqui o período de uma semana. O que é o período de uma semana? É o teu tempo. O teu tempo no exercício é uma semana. Então você anota lá, uma semana. E aqui você tem duas informações essenciais, que é a velocidade e tempo. É tipo um cabeçalho, assim. Para as pessoas que são organizadas, isso é ótimo. Assim, você organiza aqui, quanto melhor seu nível de organização, mais fácil vai ficar para você o exercício. Aí, continuando. Aí, a pergunta, agora é a parte chave do problema. Qual terá sido a distância? Parou aqui. Qual terá sido a distância? Ele quer saber a distância. Então, tu vai botar aqui S de distância. Tu não sabe a distância, é um ponto de interrogação. Tu pode escrever aqui distância. Aqui tu pode organizar do jeito que você se entender melhor. É interessante você criar um hábito, criar um método de sempre montar o cabeçalho da forma mais fácil que você conseguir, da forma mais fácil que você entenda, que depois vai ficar muito fácil para tu resolver os exercícios. E dele
termina aqui, percorrida pela ave durante esse período. Essa informação também é irrelevante. O que você tem? Você tem informação de velocidade e tempo, e ele quer saber a distância. Então, basicamente, é isso aqui que nós temos. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui. Ó, velocidade 10 metros por segundo, velocidade, o tempo aqui é um T, gente, desculpa, minha letra feia, T é uma semana, tempo, e o S que ele quer saber, que é a distância. Então, 3 informações válidas aqui. E aí, você tem que, às vezes as provas vêm com formulário, às vezes não vêm, isso varia muito de instituição para instituição, de tipo de prova, mas, eu acho que acredito nas escolas todas elas têm formulário, mais isso no negócio de concurso público. Mas assim, tu tem que saber que fórmula tu vai usar aqui. Com formulário ou não, tu deve olhar no formulário ou lembrar da fórmula que tenha velocidade, tempo e distância. Se tiver o formulário, ótimo, tu vai bater o olho e já vai ver. Se não tiver, tu vai ter que dar uma forçadinha ali na tua memória e lembrar. E a fórmula que nós temos é que velocidade média é igual a uma variação de distância por uma variação de tempo. Ou seja, dentro de um tempo, você percorre uma distância durante um tempo estipulado. Aí você tem a velocidade média, você consegue calcular essa velocidade. Então, nós vamos fazer uma pequena modificação aqui, porque ele quer saber a distância. Então, nós vamos isolar a distância aqui, delta S igual a delta T vezes velocidade média. A gente só pegou aqui o delta, o delta T do tempo e jogamos aqui para multiplicar a velocidade média. Delta T vezes a velocidade média foi apenas isso que a gente fez aqui. Eu botei o delta, que é a variação, mas não precisaria também botar, só para dizer que é uma variação de tempo, uma variação de distância. E aí é simples, a gente substitui os valores aqui, porém tem uma seguinte questão. A velocidade que foi nos passada é 10 metros por segundo. Então ele deu metros e deu segundos. A gente tem um problema. O nosso tempo é uma semana. E o nosso segundo problema é que nas alternativas ele está trazendo em quilômetros. Tá lá as alternativas em quilômetros. Na alternativa A, alternativa B, C e D está em quilômetros. Então a gente vai ter que mudar nossas unidades. Aí existe uma pequena regra que a gente pode fazer a conversão. Se tu fizer a conversão aí, tu vai ver que vai bater, que é a velocidade em metros por segundo multiplicado por 3,6 se resulta em quilômetros por hora. Se você multiplicar por 3,6, tu vai ver que é quilômetros por hora. E geralmente o pessoal já passa para vocês, é um macete, mas também tem a forma aqui para mostrar como é que você chega nesse valor ali. E então o que a gente vai fazer? A gente tem essa informação que transformar de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Posso talvez estar trazendo outro vídeo porque existe essa conversão, mas pro exercício em si você só precisa saber que é isso que funciona, tipo, metros por segundo, 3,6 tem quilômetros por hora. Então nós vamos pegar 10 metros por segundo, nós vamos multiplicar por 3,6 e nós vamos ter 36 km por hora. É que é muito fácil, não sei se vocês têm esse conhecimento, tipo assim, quando você tem 3,6 aqui, você tem um número com vírgula e você multiplica por 10, você só anda uma casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês têm aqui 3,6
multiplica por 10, você soma numa casa aqui, fica 36. Se você tivesse um número, vamos supor aqui, 36,65, e multiplicasse por 100, você andaria duas casas, né? Então teria 365. Ó. 3,6 vezes 10, 36, 3,65 vezes 100, 365. A quantidade de zeros é a quantidade que você anda de casa. Só abrindo um parênteses aqui, né? A gente fugiu um pouco do exercício, né? Então, a gente tem ali velocidade, tempo e distância que a gente quer descobrir. A gente já fez a conversão de 10 metros por segundo para 36 km por hora, então a gente já pode botar aqui 36. E a outra questão é que ele deu o tempo em uma semana. Aqui, o 36 km por hora, como é quilômetros por hora, o tempo que nós temos que botar aqui também tem que ser hora. Presta bem atenção, gente. O tempo também tem que ser hora. As unidades na equação, elas sempre têm que ser iguais de modo geral. Se você está trabalhando com uma variável em horas, as outras unidades têm que ser horas. Senão, não vai dar certo. Você vai chegar num resultado errado. Talvez até tenha uma alternativa que vai te induzir a esse erro. Mas você tem que cuidar. É bom até se você quiser sempre anotar as unidades aqui, tipo quilômetros por hora, para você não se perder. Então assim, ó, aqui nós vamos transformar uma semana em horas. Aqui você tem que lembrar, né, que uma semana equivale a 7 dias e cada dia tem 24 horas. Então, para tu saber quantas horas tem uma semana, você vai ter que fazer uma multiplicação de 7 vezes 24, que você vai chegar no resultado de 168 horas. Então, você tem aqui que uma semana tem 168 horas. Aí você vai fazer os cortes aqui, vai cortar você vai cortar aqui hora com hora e vai multiplicar 168 vezes 36. Aí você vai ter que sua variação de distância é 6.048 quilômetros. E aí você vai ver que no exercício que tem uma alternativa que bate exatamente com esse valor e você vai assinalar essa questão e consequentemente vai acabar acertando que essa é a resposta. Ó, você tem a fórmula aqui, distância, tempo vezes velocidade média. Você fez a conversão, 168, multiplicou, cortou hora com hora, chegou aqui no valor de 6.048 quilômetros. E é uma das alternativas do teu enunciado. Então, só recapitulando, gente. Para resolver uns exercícios, seja de matemática e de física, o que você tem que lembrar? Primeiro, você tem que sempre praticar. Se você tem dificuldade, quanto maior sua dificuldade, mais você tem que praticar. Dedique 10, 15 minutos para resolver. Resolva um exercício por dia, resolva um exercício a cada 2 dias, resolva um exercício quando tiver aula de matemática. Uma maneira para tu fixar. E isso é opcional, né? Se você quiser ou não. E se quando você for resolver o exercício, a dica que eu dou é cria um cabeçalho. No cabeçalho você coloca as informações que o enunciado te deu. Aqui ele deu velocidade e tempo. E o enunciado fez uma pergunta para você: qual a distância percorrida? Você escreve aqui também e põe um ponto de interrogação. Ah, mas isso é óbvio, grava... Não, assim, ó, escreve porque vai ficar mais fácil de tu visualizar. Porque quando você cria um cabeçalho, gente, olha só. Quando você cria um cabeçalho, gente, fica muito mais fácil de tu visualizar. Você tem aqui, ó, velocidade média, você tem tempo e você tem distância que você quer descobrir. Quando você faz isso aqui, ó, leva menos de 1 minuto para tu fazer isso aqui. A tua cabeça, assim, ao olhar isso, ela já vê assim, ó, opa, eu tenho esse e eu preciso descobrir esse. E aí, quando você olhar o formulário, ou se
tu tiver que se lembrar da fórmula, tu já vai ver que aqui, ó, tu tem a velocidade média, tu tem o tempo, a variação do tempo, que é uma semana, e tu quer descobrir a distância. Então tu vê assim, ó, tem duas variáveis que tu tem duas variáveis da equação e tem a terceira que tu quer saber. Pronto. Só aplica na fórmula e tá tudo certo, você consegue resolver o exercício. Eu sei que às vezes assim, vocês olham resolver que parece ser fácil, chega na hora de resolver é difícil, é complicado, eu sei. Mas eu tenho certeza que vocês praticando, vocês fazendo esse cabeçalho assim, logo vocês vão dominar isso aqui, vai ficar muito mais simples e vai facilitar e muito a vida de vocês. Beleza, pessoal? Agradeço aí se você assistiu o vídeo até o fim, desculpa se eu me enrolei muito. E se você gostou desse vídeo, deixa teu feedback aí, ou diz o que eu preciso melhorar, sugere alguns assuntos de vídeos aí que eu vou estar trazendo pra vocês. Beleza, gente? Uma boa noite pra vocês. Se você tiver prova no outro dia e tá vendo esse vídeo aí, uma boa sorte. Você vai se dar bem, nunca duvide de você. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.